Boa tarde, está começando mais uma entrevista da série sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Informações para os doadores, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí por meio da TV Câmara e da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com a professora doutora Camila Albuquerque Melo de Carvalho, coordenadora do Programa de Doação de Corpos do Centro Universitário Barão de Mauá, de Ribeirão Preto, São Paulo. A professora Camila é graduada em Fisioterapia e está se graduando em Pedagogia. É professora titular 1 da disciplina de Anatomia Humana do curso de Medicina no Centro Universitário Barão de Mauá e de cursos de pós-graduação. Doutora em Ciências Médicas pelo Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP, especialista em docência na educação superior pelo Centro Universitário Barão de Mauá, possui o título de Proficiência em Anatomia pela Sociedade Brasileira de Anatomia, SBA, da qual é membro. Tem atuação em pesquisa nas áreas de morfologia e morfometria, isquemia cerebral, alcoolismo, exercício físico e ensino médico. Atualmente é pós-doutoranda do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a FMRP-USP. Boa tarde, professora Camila. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Agradeço demais, em nome da professora Bárbara, Universidade Federal de Jataí, e o belíssimo trabalho que vem fazendo junto com a Câmara Municipal de divulgação desses programas de doação de corpos, e estou ao dispor de vocês. Não sei se eu vou acrescentar muito depois de professores tão renomados que vieram antes de mim, né? Mas vamos lá, vamos conversar. Sem dúvida vai acrescentar. E também conosco a já citada professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para o UFJ. Presentes anatômicos. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. É um agradecimento muito importante que a gente faz à equipe da TV Câmara, à equipe da EGEL, que proporcionaram, esse projeto, essa série de entrevistas para divulgar o trabalho da anatomia humana no Brasil, o esforço que nós temos para a capacitação de profissionais, E eu agradeço também a professora Camila. Vamos com certeza aprender com a experiência, já é uma grande experiência a gente conseguir colocar para funcionar um programa assim, Então, vamos lá para a aula de hoje. Muito bem, então vamos começar do princípio, professora Camila. Qual a data de início e de registro do programa no Centro Universitário Barão de Mauá? Então, aqui em Ribeirão Preto, nós começamos no finalzinho de 2017 e aí o programa ele foi cadastrado como um programa de extensão da instituição, e aí ele fez todos os trâmites possíveis dentro da instituição para ser um programa de extensão, e isso começou com mais força em 2018. Aí, como acho que a grande maioria a gente teve a pandemia, paramos com tudo, e agora, no início desse ano, a gente retomou com força, a divulgação. A gente vai fazer uma divulgação grande agora, e em 2018 a gente começou, então em 2022 a gente está aí retomando os procedimentos e as reuniões dentro da instituição. Muito bem. E, professor, o projeto possui site oficial vinculado ao site da instituição e redes sociais? Sim, nós temos dentro do site da instituição, na parte de institucional, serviços à comunidade, nós temos já o programa todo detalhado, então existe lá a possibilidade da pessoa tirar dúvidas já no site.
Existe a possibilidade da pessoa baixar os documentos, né, que são necessários para efetivar a doação. Então, né, ela consegue fazer o download dessa documentação toda, e que não é muita, né? E tudo assim, aquelas perguntas e respostas rápidas, né? Então, dúvidas que as pessoas podem ter, o porquê de doar o corpo. Então, tá tudo bem escrito lá no nosso site do Centro Universitário Barão de Mauá. Certo. E o projeto, ele possui parcerias? Então, na verdade, parcerias não, né? O que a gente precisou foi fazer um convênio com uma funerária, né? Porque a gente precisa fazer o traslado desse corpo. E aqui nós optamos por fazer um convênio, né, com a funerária, e a gente consegue buscar a doação até num raio, né, de 200 quilômetros daqui da cidade de Ribeirão Preto. Então, o meu programa, ele não abrange somente Ribeirão Preto cidade, ele abrange, né, todo esse entorno de 200 quilômetros, que é bastante coisa, né? Verdade. Um raio muito grande. E, professor, os corpos, eles são utilizados em pesquisa científica ou exclusivamente para ensino? Então, nós tivemos uma boa discussão com o Comitê de Ética da instituição, né? Se seria necessário o Comitê de Ética ou não, e a gente sabe que mesmo dentro da Sociedade Brasileira de Anatomia isso ainda não é um consenso, infelizmente. O meu comitê de ética entendeu que eu não precisaria de um projeto aprovado. Por que eu digo isso, né? Porque a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa e de fazer estudo. Qual é a grande vantagem, né? Porque quando a gente recebe uma doação e a gente começa a fazer a dissecação, muitas vezes a gente encontra variações anatômicas que são muito interessantes de serem descritas, né? Então, assim, a necessidade da pesquisa, ela se faz naturalmente. E eu tinha medo de não ter, né, o comitê de ética. Então, assim, eu fui questionar e eles aqui me disseram que não seria necessário, porque a partir do momento que a pessoa ela faz esse termo de doação, né, o corpo ele fica sob guarda da instituição. E aí, mas mesmo assim, o que foi que eu fiz? Né, eu, dentro dos meus documentos, para que a pessoa seja doadora, existe lá um termo de compromisso, né, de consentimento e livre esclarecimento, que é o famoso TCLE, né? Eu fiz questão de deixar esse documento lá, porque eu acho que mesmo não tendo parecer do Comitê de Ética, que me foi dispensado, né, eu tendo ali pelo menos o aval da pessoa, e a pessoa sabendo que ela pode ser fruto de estudo, né, e que ela nunca, jamais será identificada, né, foi uma forma de eu assim, dar uma satisfação, né, para esses doadores. Então, no meu caso, se for possível fazer pesquisa, faremos pesquisa, porque a pesquisa, ela é necessária, né? Inclusive na anatomia, alguns anatomistas falam que a anatomia estava morta, né? E agora ressuscitou, parece. Então, assim, eu nunca vi a anatomia morta. A gente vê publicação o tempo todo, né? Na anatomia, e publicações belíssimas. E é a vantagem de se usar o cadáver, né? Porque a gente não é igual. Nós temos variações e as variações, elas devem ser descritas, porque se numa cirurgia você tiver uma variação anatômica que possa, de alguma forma, ter algum tipo de problema, né, dentro da cirurgia, interferir numa cirurgia, ela precisa estar descrita e ela precisa ser conhecida, né? É verdade. E eu tenho uma complementação, né, a fazer. E aqui no nosso programa, a gente teve a aprovação da Procuradoria Jurídica em outubro do ano passado, né, 2021. E submetemos o projeto também ao Comitê de Ética em 2020, tá? Final de 2020. Tivemos uma grande dificuldade na análise também. A instituição considera que ele já estava aprovado na extensão, então era uma formação de arquivo secundário, né, um banco de dados.
E por isso não haveria necessidade realmente de passar pelo Comitê de Ética, porque quem faz essa regulamentação é a lei federal, né, resguardando a instituição, né, em armazenar esse material. E até o momento em que a gente encontrou um protocolo definido para submeter como um biorepositório. Então, a gente acabou insistindo nessa história depois da autorização judicial. Mas, enfim, é isso mesmo. Parece que, em se tratando de um projeto de extensão, alguns comitês, a primeira análise, inclusive, ela foi negativa, né, no sentido de que não existe nenhum tipo de avaliação por esta comissão a ser realizada, né? Então, é isso mesmo. Essa é uma dificuldade até da gente posicionar se seria ou não um projeto a ser submetido ao CEP, né? Sim. Mas eu acho que o cuidado mais importante é esse do TCLE, né? Prevendo, às vezes, futuras pesquisas em andamento. É isso mesmo. Agora, a minha pergunta é sobre o doador que se cadastra nesse raio de 200 quilômetros. Vocês fazem alguma entrevista? Existe algum vínculo, alguma necessidade dele ir até o centro ou não? É uma questão de envio dos formulários físicos? Sim. Inclusive, nós temos, né, uma doadora já de fora, de uma cidade aqui perto de São Carlos, acho que está a 80 quilômetros daqui. Ribeirão Preto polariza muito aqui, então, principalmente em termos de saúde. Então, a gente tem muitos pacientes que vêm se tratar e vêm se consultar aqui em Ribeirão Preto, e foi o caso desta doadora. Então, ela tem um médico aqui que é nosso professor, e esse professor, ele informou que existia a possibilidade e ela se cadastrou, né? Então, assim, na verdade, o que ela fez? Ela baixou os documentos no site e a gente pede para ou enviar por correio esses documentos, ou então ir pessoalmente para entregar na instituição, né? Então, no caso, como ela era de fora, isso foi muito tranquilo, né? Ela mandou tudo pelo correio, a gente conferiu, confirmou e não teve nenhum grande problema, não. Beleza. Professora, e quantos participantes vivos cadastrados atualmente aí na Barão de Mauá? Então, nós estamos no comecinho, né? A gente tem 2 doadoras, 2 mulheres cadastradas, uma daqui de Ribeirão Preto e uma de fora, mas a grande verdade é que, assim, a gente vai começar o processo de divulgação maior agora, né? Aliás, aqui é mais ou menos a estreia, né, da divulgação do programa, porque nós não tivemos ainda como fazer isso. Nós retomamos aí as aulas presenciais o ano passado, né? E aí a gente sabe que a burocracia às vezes demora um pouquinho, nós precisamos fazer esse convênio com a funerária, então, né, tudo isso vem... e aí a gente fez uma coisa interessante, né, que foi o treinamento dos funcionários da instituição. Por quê? Como as pessoas elas podem levar os documentos pessoalmente, aí aconteceu com a primeira doadora, né? Na verdade, eu até estou fazendo uma injustiça aqui. Nós tivemos 3 doadores. O primeiro era avô de uma aluna nossa, que infelizmente durante a pandemia faleceu de Covid, né? Então, assim, a gente não pôde receber o corpo. Mas aí, como então essas doadoras ou esses doadores, eles podem levar pessoalmente os documentos, o que aconteceu, né? Essa primeira doadora, ela foi levar os documentos na instituição, mas a instituição ainda não estava preparada e a gente não havia feito os treinamentos com o funcionário. E aí, quando ela chegou com os documentos, foi uma comoção, porque as pessoas não estavam preparadas para receber, então já acharam que ela estava no final de vida, né? Então, assim, foi uma situação
trágico-cômica, né? Porque aí é sorte que a minha técnica correu lá para falar, gente, olha, não é assim não, né? E, calma, não, a pessoa tá vindo aqui fazer um ato maravilhoso, altruísta. E aí nós vimos a necessidade realmente de que esses projetos eles sejam muito divulgados, né? Porque as pessoas não têm noção de que elas podem fazer essa doação. A gente tem uma ideia de doação muito ruim, né, antiga, de que quem doava o seu corpo era porque não tinha dinheiro para financiar velório, para financiar essa parte de enterro, e não é nada disso, né? Imagina, isso não convém de jeito nenhum. Então, aí nós decidimos, então, pegar toda a equipe de atendimento, a equipe de telemarketing, que vai receber as ligações no 0800, no WhatsApp, e fazer um trabalho com eles. Olha, gente, vamos entender o que é isso, né? Não é a pessoa que já está no final de vida e que nada disso. A pessoa, ela vem fazer um gesto maravilhoso. A gente tem que acolher, né? A gente tem que agradecer demais, porque é um gesto que ajuda, né? Quantos estudantes, quantos médicos, quantos cirurgiões a gente forma aprendendo anatomia em um corpo, né? Então aí nós fizemos e aí a partir de agora que a gente está preparado, né? Está com os funcionários preparados, a gente vai começar uma divulgação externa, porque a gente viu que a gente não poderia fazer essa divulgação externa antes de preparar o nosso pessoal, né? Sem dúvida, né? Então quer dizer que é muito recente, nenhuma doação foi efetivada ainda, né? Então vocês trabalham com corpos não reclamados, né? Isso. A nossa instituição, ela tem um acervo assim maravilhoso. Eu tenho muitas peças, muito boas as minhas peças. Meu laboratório é muito bem equipado, né? Eu tenho a mesa 3D, mas eu falo nada nunca vai substituir um cadáver, né? Um corpo. Não tem boneco que possa se fazer que vai substituir o corpo. Então, a gente não trabalha com manequim, né? Com modelo de plástico, nada disso. Mas a reposição, ela é realmente difícil, né? Então, assim, a gente não recebe nenhum corpo há mais de 8 anos na minha instituição. Aqui em Ribeirão, a gente tem o CEMEL, que é o Serviço de Medicina Legal, e que, felizmente, tem identificado a grande maioria dos corpos. A professora Valéria Fazan, que é aqui de Ribeirão, da USP de Ribeirão, ela está à frente disso, e até outro dia a gente estava conversando. Que bom, né? Que estão sendo identificados, e hoje com rede social, eu acho que facilitou muito essa identificação. E então a gente não tem fluxo, né? A gente precisa realmente contar com a doação dessas pessoas, porque a gente não pode parar, né? E eu tenho muitos alunos, eu trabalho só com a medicina, mas a instituição, ela tem outros cursos da área da saúde, então a gente tem uma demanda, né? E que precisa ser aí resolvida, né? É verdade. E, professora Camila, quantos alunos atualmente cursam anatomia aí no Centro Universitário Barão de Mauá? As nossas turmas, elas têm em torno de 72 alunos. E aí, como eu trabalho sempre com 2 turmas por semestre, né? Então, anualmente, aí eu tenho mais ou menos 280 alunos passando pelo meu laboratório. É muita coisa, né? Então, assim, e a minha carga horária de anatomia, que é muito alta, então os alunos, eles têm 10 horas de anatomia por semana. Então, assim, é o que eu falo, eles ficam muito tempo comigo ali no laboratório. Eles criam vínculos com os cadáveres, isso é muito interessante. Eles nomeiam e eles têm carinho pelos cadáveres. Eu prezo muito pelo respeito dentro do laboratório, porque é o que eu sempre digo, né? Ali foi filho de alguém, provavelmente foi pai de alguém, mãe de alguém, então a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, assim, a demanda no meu laboratório realmente é grande, é alta.
Certo. E, professora, qual que é o critério para a aceitação do corpo doado? Isso, professora, eu quero fazer uma complementação dessa pergunta. Sim, claro. Se o Francisco me permitir. Claro, pode. À vontade. Aí, Ribeirão é um centro importante, né, de transplante, né? A gente sabe que, às vezes, o órgão, para fins terapêuticos, chega a ser uma certa prioridade. Nesse critério, eu preciso saber, e as pessoas, às vezes, vão ter essa dúvida, se é um impedimento a doação do órgão, se vocês recebem o corpo sem um órgão que foi doado para o tratamento, se existe essa possibilidade também, né? Para quem está interessado em ter o corpo estudado, se ele pode, quando acontece a morte, doar um órgão para tratamento médico. Sim, nossa, com certeza, né? Bom você falar isso mesmo, porque a grande verdade é que, assim, mesmo as partes do corpo, né? Então, por exemplo, né, um membro superior, um membro inferior, então, assim, um membro superior para a gente, para você ver vascularização, inervação, né, é muito rico. Então, realmente, a gente não teria problema nenhum com essa possibilidade, sem problemas. E a senhora já falou sobre o corpo com Covid que não pôde ser aceito. Há outros impedimentos para a aceitação de um corpo na instituição? Então, normalmente, né, a pessoa ela tem que ter mais do que 18 anos para ser doadora. Algumas doenças infectocontagiosas, mas eu sei que tem alguns programas que não vem problema nisso. A Covid é muito nova, né? Então, assim, a gente, quando eu fui fazer a teoria todo, o projeto, né, para o programa, eu conversei muito com a professora Thelma Massuco, lá da Bahia. E assim, ela falava: Camila, com Covid não aceite, porque a grande verdade é que a gente ainda não conhece esse vírus, né? Então, assim, o ideal é que a gente, por enquanto, até ter certeza, até ter estudo, né? A gente não tem estudos ainda para comprovar como é que o vírus ele se comporta depois da morte, se a gente, ao passar o formol vai ter algum tipo de interferência. Não tem, eu pelo menos não vi ainda estudos sobre isso. Então, infelizmente, a gente optou, né, por não receber, e a própria professora Thelma me disse que seria bom, né, que a gente, por enquanto, não recebesse nenhum. Lógico que com a Covid ativa, né? A pessoa que teve Covid no passado, aí não tem nenhum problema, mas a pessoa que morreu de Covid, né, aí seria complicado para a gente receber esse corpo. E os corpos que vêm de um crime, né, que tiveram morte violenta, mas eu acho que isso é um padrão que está muito acima, né, das nossas aí limitações, né, aí é por força de lei mesmo, o corpo que recebeu, né, algum traço de violência, esse corpo ele passa a ser uma prova de um crime, e aí a gente não pode realmente receber, é outro fluxo, né, vai para IML, e aí a gente nem entra nesse aspecto aí, normalmente. Certo. E vocês planejam realizar alguma homenagem, né, aos doadores? Com certeza, isso é essencial, e eu achei interessante, acho que foi a professora Andréia que falou sobre isso, que inclusive essas homenagens elas acabam também divulgando o programa para as famílias, e muitas vezes outros membros da família entendem que podem ser doadores, e isso eu achei espetacular. Né? Então, assim, a pessoa entende o que é a doação, desmistifica, né, o que é a doação, e muitas vezes uma pessoa da mesma família fala: poxa, por que eu não dou o meu corpo? Então, assim, a gente pretende sim fazer, quando tivermos doação, com certeza está dentro do programa a possibilidade da gente fazer uma homenagem, assim, sem vínculos religiosos, porque a gente, né, recebe doação de qualquer religião, desvinculada de religião,
Mas uma homenagem pelo ato em si da doação realmente, eu acho, muito válido. Certo. E, professora, na ocasião da morte, quais providências deverão ser adotadas? Então, é interessante que um familiar entre em contato com a instituição para que a gente providencie o traslado do corpo. E aí a importância, né? E assim, é absolutamente necessária essa conversa com a família. Então, nós até fizemos a carteirinha de doador para que essa pessoa ela tenha sempre consigo, né, a carteirinha. E a gente sempre pede para que ela converse com a família, porque a família a gente sabe que pode, em qualquer momento, dizer não à doação. Então, é muito importante que a família ela saiba da vontade, né, desta pessoa, deste doador, que ela compactue com isso, porque se a gente não tiver o familiar, a gente não vai ter a doação. E se a gente tiver um familiar que tenha dúvidas da doação, a gente prefere também não receber, né? Então, a doação ela tem que ser algo realmente, algo genuíno, né? Algo verdadeiro e que a família esteja de total acordo, porque senão não vale a pena. Então, assim, o importante é que a família entre em contato em qualquer um dos nossos canais, né? Telefone é o mais rápido, né? E a gente providencia todo esse traslado para a nossa instituição. Tá certo. E, professora, e como vocês planejam fazer essa divulgação do programa de doação de corpos? Já tem algo acertado com a comunicação da instituição? Então, a gente fez já, né, um folder e que a gente pretende, porque nós temos um hospital-escola, que é a Santa Casa aqui de Ribeirão. Então, a gente pretende divulgar dentro da Santa Casa. Eu divulgo muito com os alunos, a gente tem ligas acadêmicas que podem fazer essa divulgação. Nós temos, né, Instagram da instituição para fazer essa divulgação. E quem sabe a TV Câmara de aqui de Ribeirão também não faça essa divulgação. Sem dúvida. Acredito que eles serão bem receptivos a essa ideia. Quem sabe? Vai dar certo. Estou acreditando nisso. Professora Bárbara, mais alguma questão para a professora Camila? Eu quero agradecer essa disponibilidade dela em dividir a experiência do início, né, desse programa. Foi uma intimação à TV Câmara de Ribeirão, né, esse apoio. Eu também acredito que ele é muito valioso, e aí eu já coloco o agradecimento à TV Câmara, toda a equipe que vem proporcionando todo esse apoio técnico para fazer da melhor forma essa divulgação, né, para a comunidade local. Então, sem esse apoio, a gente realmente não conseguiria o alcance e assim, trazer aqui a experiência de outros programas nacionalmente, né? É uma ideia que vai, de alguma forma, trabalhar uma sociedade mais saudável, fazer essa cultura da doação, né? É uma cultura que precisa ser desenvolvida no país, muito benéfica, por sinal, né? Diante dos últimos tempos que a gente passou. Eu achei interessante a professora comentar do cadáver e da experiência do 3D, né? São complementares todas essas tecnologias, mas a gente sabe que o corpo humano é único em algumas características, e é muito importante identificar essa individualidade. É o que vai dar sucesso nos tratamentos de cirúrgico, por exemplo, né? Trazendo um exemplo bem simples aqui. Mas a gente tem outras características importantes do contato com o cadáver, que é o treino, né, o contato com a finitude da vida, o treino do aluno sobre a constituição física comum que nós todos temos, independente de condição financeira, gênero, e
etnia. Então, isso traz uma carga humanística, né, muito importante para ser trabalhada também já nesse primeiro período, primeiro ano dos cursos da saúde, que a anatomia acaba proporcionando essa experiência para todos os profissionais de saúde, né? E muitos problemas que nós enfrentamos hoje poderiam ser amenizados com esse tipo de abordagem. Então, acaba sendo para a sociedade algo muito positivo nesse exercício todo. E por isso a necessidade do envolvimento das autoridades locais, né, da comunidade como um todo, para sustentar o processo, né, para que ele seja conduzido de forma correta. Né? Dentro dos prazos, né? Afinal de contas, a gente tem que ter um cadáver que chega ao laboratório em até 3 dias, e é um processo burocrático ainda das documentações e da legislação, quando não se preparou o cadastro, que é difícil às vezes de ser vencido, né? Então, isso esbarra muito nessa falta de comunicação. Então, aqui fica o meu agradecimento ao jornalista Francisco, que tem estudado. A gente percebe aqui como ele já está assim, exímio nesses programas de doação, né? Ele já está com um curso aí de programas de doação intensivo. Exatamente. E agradeço muito também a toda a equipe da TV que tem se esforçado em colocar esses vídeos e a qualidade dessa divulgação. Então, procure sim a TV Câmara de Ribeirão. Muito legal, né? Essa parceria realmente a gente precisa divulgar a possibilidade, né? Então, como os outros professores já disseram aqui, a gente não quer ficar atrás de ninguém para doar, né? A gente não quer convencer ninguém de ser doador, mas a gente quer que as pessoas saibam, né, da possibilidade. Então, olha, quando você morre, você tem 3 possibilidades. Você pode ser enterrado, você pode ser cremado e você pode ser doado. Então, o importante é a gente fazer essa divulgação, informar a população. Né? Então, assim, todos têm o direito a saber que eles podem ser doadores. Agora, se ele não quiser, não tem problema nenhum, né? Então, assim, agora que é um gesto maravilhoso, a gente tem estudos, né, que me parece que um cadáver passa por 2.500 estudantes em média, e aí quantos pacientes vão passar na mão desses 2.500 estudantes? Então, é uma coisa que, né, fica enorme quando a gente olha um gesto, né, um gesto que acaba sendo enorme, enorme. Então, a possibilidade, existe essa possibilidade, e aí quem se interessar, né, existem aí vários programas, e vocês estão fazendo isso lindamente. Realmente eu vejo o Francisco, ele está cada vez mais ali, entendendo as perguntas no assunto. Já passou muita gente boa por aqui, né? Então eu acho que o que vocês estão fazendo realmente vai ter um impacto grande. O impacto de vocês não têm noção do impacto que isso vai ter, viu? Com certeza. Que bom. E só aprendendo aqui com os mestres, como a professora Camila, né? Que eu quero agradecer, então. E eu tenho acredito que uma causa tão nobre facilmente vai sensibilizar nossos colegas da Câmara de Ribeirão Preto. Ó, merchan! Sem dúvida, temos que aproveitar. Agradeço, então, a professora doutora Camila Albuquerque Melo de Carvalho, coordenadora do Programa de Doação de Corpos do Centro Universitário Barão de Mauá, de Ribeirão Preto, São Paulo. E obrigado mais uma vez à professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da UFJ e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para o UFJ Presentes Anatômicos. E espero você na próxima entrevista da série sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil, Informações para os Doadores, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí e a UFJ. Até lá, então.